Olá, mais um grande dia, mais uma grande oportunidade, como sempre, em poder realmente falar do amor de Deus e ter dele toda a direção, uma revelação, uma orientação que vem da sua palavra, do teu Santo Espírito, para que possamos realmente viver o novo de Deus e ter dele todo o conhecimento, a sabedoria, como lemos o livro de Provérbios. Quanto mais ficamos sábios, quanto mais tivermos conhecimento, entendimento e temor no Senhor, e quanto mais nós nos dedicarmos a fazer o que agrada o nosso Deus, o quanto mais Ele pode realmente nos surpreender, nos abençoar, nos consagrar e nos renovar, nos levar realmente para um outro nível, vivemos coisas de forma sobrenatural e entender, como o próprio personagem aqui do livro de Eclesiastes, como de Provérbios, o Salomão, em toda a sua sabedoria, o quanto realmente aqui em Eclesiastes ele vê tudo como aqui o próprio título fala, nada tem sentido. E se formos analisarmos a vida da forma como ele neste momento estava olhando e vendo, como muitas coisas são apenas rotina, e eu falava nesse domingo mesmo, quantas coisas que a rotina, de uma certa forma, quando ela é realmente algo agradável, nos faz nos sentir realmente muito bem, mas quando a nossa rotina ela tem uma situação bastante negativa ou algo que nós não desejávamos passar naquele momento, o quanto nos faz ficar realmente apreensivos, temerosos ou cheios de medos, angústias ou preocupações. E nós precisamos apenas estar olhando para o nosso próprio Deus e jamais nos desviar desse santo caminho, jamais temos realmente uma ruptura, uma situação que nos faça ficarmos sem essa comunhão com o nosso Deus, porque tudo que aparenta neste momento no livro de Eclesiastes, que Salomão estava praticamente enfadado, angustiado, muito difícil da sua vida, como todos nós podemos passar e começar a analisar tudo isso ao nosso redor, e parece que muitas coisas não têm mais nenhum tipo de sentido. E aqui fala, no versículo 1, Eclesiastes 1, as palavras do mestre, o filho de Davi, rei em Jerusalém: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e se põe, e depressa volta ao lugar da onde ele se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, e o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, e nem os ouvidos de ouvir. Olha como Salomão estava neste momento, nos apresentando algo que, ao seu olhar, nada mais tinha sentido. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. E haverá algo que se possa dizer: veja, isto é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vieram depois deles. Olha quanta palavra que nos leva realmente a refletir de uma rotina que de repente uma pessoa ela tem toda uma vida e parece que nada mais faz sentido. Ela levanta, dorme, ela trabalha, ela come, ela toma banho, ela janta, tudo ela faz, todo dia as mesmas coisas praticamente. Virou-se uma rotina e parece que nada mais faz sentido. Para que tanto trabalho, para que tantas coisas do dia a dia?
E aqui Salomão estava buscando o porquê estava passando por isso, qual era a sua situação. E quantas vezes aqui ele fala que não tem nada mais de algo útil ou algum tipo de utilidade, é correr atrás do vento. Ele mesmo diz no 12: eu, mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Eu tenho visto isso, tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. E fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Então, quanto mais nós corremos de coisas que se parecem ser inúteis e vãs, o quanto isso é realmente sem sentido ou nada parece ter algum sentido, como hoje muitas coisas as pessoas fazem e você olhando você fala como isso é sem sentido, mas para a pessoa que o faz, parece que tem algo sentido maravilhoso, algo que ela ama o que ela faz. E aí vai, quantas coisas são inúteis aos homens, mas uns acham que são realmente aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita. Então, quanto mais buscarmos, porque aqui Salomão, numa situação que ele estava desgostoso ou sem a presença do próprio Deus, pelos seus erros, pelos seus enganos que ele cometeu, e quanto ele poderia estar realmente só, sem o seu Espírito Santo sobre ele, diariamente sendo derramado, ou dando a ele condições para que ele pudesse entender muito mais coisas, e aí com a sua sabedoria humana apenas, porque o homem natural não consegue compreender as coisas que vêm do Espírito, e é onde então a loucura, essa insensatez pode tomar conta de um homem, de uma pessoa em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação, porque não sabemos o que há de vir, não sabemos como será o nosso porvir, o nosso amanhã, o nosso futuro, não temos como sabê-lo. Nós precisamos apenas crer, confiar que será um dia melhor do que o outro, que o nosso futuro será um futuro maravilhoso, abençoado, próspero, feliz, mas essa garantia só terá aqueles que realmente estão dispostos a obedecer e a fazer de forma literal, conforme tudo Deus ele ordena na face da terra, porque haverá realmente a diferença aquele que serve o Senhor, aquele que não serve o Senhor. Aqui Salomão, em todo o seu momento, ele começou realmente a se entregar aos prazeres deste mundo, como aqui está em Eclesiastes 2, o prazer não tem sentido. Olha só o que ele disse: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil, e concluí que rir é loucura, e alegria que de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. E eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. E tornei-me mais famoso e poderoso que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria.
Não me neguei a nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento e não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Olha só o quanto Salomão, com toda a sua sabedoria, estava deixando o seu coração realmente se machucar neste momento, deixando que o coração ficasse totalmente sem entender, compreender o que é ter prazer, o que é ter realmente uma alegria, porque aquele estava vivendo de forma apenas humana. Hoje muitas pessoas, elas vivem dessa forma, dessa maneira, e não conseguem às vezes entender o porquê, tanto que às vezes elas riem numa noite e na outra está chorando, como esses ditados que se nascem, que se tornam algumas verdades. Hoje, se eu estou feliz, amanhã eu vou estar chorando. Se algo melhorar, vai até estragar. Quantas vezes vemos tantas coisas neste mundo porque as pessoas, elas não têm limites a se dedicar ao seu prazer, como ele não teve. Ele não negou nada do que os seus olhos desejaram. Tinha até um harém, que era as delícias dos homens, porque tudo que ele poderia querer fazer com alguém, assim ele fazia por ser um rei, e tendo todo o poder do mundo, a qual na terra ele tinha o domínio sobre isso, com seus escravos e escravas, seu dinheiro, a sua condição como rei, como autoridade. Mas como isso, ele deixou bem claro que foi tudo inútil, foi correr atrás do vento, pois nada há de proveito nenhum que se faz debaixo do sol. Mas sabemos que ele realmente encerra esse livro dizendo o que deve temer, devemos temer a Deus. Então, tudo que ele viveu, tudo que ele passou, tudo que ele sentiu, se nada fez proveito, ele viu que tudo isso era inútil, que ele já estava neste momento sem o Espírito lhe guiando, lhe dirigindo. E quando a pessoa ela começa a ficar de forma natural com a própria vida, ela vai tentar realmente encher um vazio, preencher realmente algo no seu coração, na sua alma, e não vai encontrar. E tudo que ela pode fazer, nada vai realmente saciar o seu coração e a sua alma. Então é necessário que nós possamos ter esse entendimento e buscar e saber o que é realmente, como falamos em Provérbios, quantas direções foram dadas, cada versículos bíblicos que realmente nos fazem realmente entender, compreender o como Deus ele vai julgar a cada um de nós. E aqui o versículo 12, olha só o que ele fala: então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como luz é melhor do que as trevas. Então ele teve algum discernimento. O homem sábio tem os olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Mas todavia percebi que ambos têm o mesmo destino, ou seja, vão para o mesmo lugar, tanto o rico como o pobre, como o rei como o escravo. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também vai me acontecer. Que proveito eu tive em ser sábio? Então disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio nem o tolo vão ser lembrados para sempre nos dias futuros. Ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer, como o tolo morre? Olha só a pergunta, como pode o sábio morrer, como o tolo morre? Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tenho tanto me esforçado debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo que eu realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. E cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual também me esforcei debaixo do sol.
pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o seu esforço e toda a sua ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Olha como ele teve esse reconhecimento. E quem aproveitou melhor as coisas e o prazer do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Mas quanto ao pecador, Deus o encarrega de juntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil e é correr atrás do vento. Então, quantas definições, quantas situações Salomão lhe viu Deus agindo, Deus colocando nas suas mãos, arrancando muitas vezes daquele que aos seus olhos era tolo, era pecador. Mas Deus não faz injustiça com um com o outro. Deus ele tem o poder sim de surpreender, exaltar quem Ele quer, humilhar quem Ele quer, mas tudo acaba sendo de forma inútil, porque o que adianta, como diz a sua palavra pelo próprio Jesus, ganhar o mundo inteiro e perder a própria salvação? O que o homem pode dar em troca do seu próprio corpo, da sua própria alma? O que o homem pode fazer? Porque onde está ali o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, se estiver em Deus, como ele estava buscando, ele viu que o que ele tinha, o que era comer, beber, encontrar prazer em seu trabalho, ele viu que isso veio da mão de Deus. Então, é um reconhecimento, mas nós somos muito falhos e deixamos muitas vezes que algo tão maravilhoso que Deus fez por nós, como aquele povo no deserto mesmo, como eram pessoas inconstantes e só lamentavam e reclamavam a todo momento. E que se nós estivermos atentos a isso, quanto mais poderemos crescer, evoluir, avançar e no Senhor prosperar. Aqui há muita sabedoria, há muita revelação, há muita direção e precisamos sim colocar sempre a nossa vida nas mãos de Deus, porque Ele é o único que pode realmente abençoar e nos consagrar de forma abundante. Que você possa ter esse desejo de querer conhecer mais a Deus, de ter mais entendimento, mais revelação, se lançar de verdade, corpo, alma e espírito, essas palavras, para que ela venha entrar na sua alma, para entrar nas suas entranhas e mudar e transformar totalmente a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Em nome de Jesus, que assim Deus nos conceda cada dia mais a sua força, o seu renovo, o seu poder, a sua glória, para que possamos ir além. A minha rotina mesmo mudou muito, né? A gente fala sobre rotina, sobre coisas que temos que fazer, desejos, ambições e vontades, e muitas coisas nós precisamos estar nos adequando conforme a necessidade de cada circunstância, de cada situação. E que essa palavra possa tocar em seu coração, em sua alma, e que possamos sempre sim aprender com o nosso Deus, para que tudo torne um sentido em nossa vida, que nada seja apenas correr atrás de um vento, que seja apenas uma rotina diariamente, sem sentido algum, apenas por fazer ou fazer algo por fazer, sem ter o sentido daquilo que você faz. Então, que você faça e faça com todo amor, toda a sua sabedoria, o seu conhecimento e a sua vontade em fazer aquilo que agrada o seu Salvador. Amém? Deus abençoe. Tenha hoje já aí uma quarta-feira maravilhosa, abençoada. Eu creio que essa segunda, essa terça-feira foi muito abençoada para a sua casa, para a sua família, e que assim seja. Tenha uma semana de muitas glórias, muita felicidade, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. O que precisar, pode contar conosco sempre nas nossas orações, em nome do Senhor Jesus.